Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para Todos os Clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre exame físico de mucosa bucal. Confere ali e se você tiver dúvida ou algum comentário, deixa a sua mensagem para a gente que a gente entra em contato com você. Então agora na última parte da aula a gente vai começar avaliando a parte então de soalho. Então o soalho a gente normalmente examina juntamente com a avaliação da porção do ventre de língua, porque no momento em que a gente pede para o paciente elevar a língua, a gente consegue ver tanto o ventre como a região de soalho. Soalho seria aquele semicírculo que a gente vê na região mais inferior, né, na parte da base da nossa região de exame da mucosa bucal. Na porção mais externa, na frente, aqui a gente vai ter a região da gengiva. Na porção mais interna, a gente tem a base da língua. Na porção superior, a gente encontra o ventre da língua, tá? E na parte inferior, a gente vai encontrar a musculatura, o músculo milioide aderido naquela região. Vamos ver na superfície a região ali de freio lingual, carúnculas sublinguais e lateralmente a gente vai ver as glândulas sublinguais. Então, como é que a gente faz para examinar? Vai ser mais por visualização e também por palpação. Na hora que o paciente coloca a ponta da língua no palato, a gente consegue observar tanto o ventre lingual como essa região de soalho aqui. Nessa região de soalho, a gente consegue ver a porção de freio lingual, as carúnculas da região submandibular, as carúnculas da glândula submandibular vão estar aqui lateralmente, e aqui a gente vai ver a glândula sublingual com seus ductos excretores, que são vários. Se a gente palpar, introduzindo geralmente o dedo indicador nessa região de soalho, normalmente a gente faz bidigital, então faz pela porção interna com o indicador e com outro indicador na porção interna, a gente pode perceber modificações tanto em glândulas sublinguais submandibulares, como também de linfonodos que eventualmente estão aumentados nessa região. Então aqui a gente pede para o paciente colocar a língua na região mais superior e examina a condição de soalho, e aqui faz a palpação bidigital, bimanual, tá? Situações onde a gente vê desvios, né, doenças, aqui a gente vê uma rânula, que vocês vão aprender que é a presença do extravasamento de muco de uma dessas glândulas salivares maiores. Então, 2 casos aqui de rânulas, que são doenças comuns nessa região. Aqui uma outra rânula, também, então a gente não identifica esse soalho mais como normal, né? A gente vê esse aumento de volume nessa região. Aqui uma situação onde a gente vê o desenvolvimento de um tumor maligno, então um carcinoma, onde infiltra, destrói toda essa região. Então vejam como é importante realmente examinar, pedir para o paciente levantar a língua e examinar essa região de soalho, porque lesões iniciais de carcinoma não doem. Então, existem muitas lesões que não chegam a dar uma manifestação clínica exuberante, e muitas vezes o paciente nem identifica, tá? Depois de examinado, então, essa porção de soalho, a gente vai passar para o exame de gengivas e depois os exames odontológicos que a gente faz mais comumente, como índice de cárie, índice de placa, mesmo de profundidade de sondagem, para avaliar a condição periodontal. De uma maneira geral, a avaliação que o estomatologista faz da condição gengival é essa análise mais generalizada de como é que está a superfície da mucosa mastigatória aqui, como que está a inserção dessas papilas e se existe alguma alteração de cor, aumento de volume. Não é papel do estomatologista sondar cada uma dessas regiões, mas obviamente, como cirurgiões dentistas, a gente pode sondar e eventualmente estar diagnosticando doença periodontal, mas que vocês vão ter aula mais para frente com os professores da periodontia. Então, como é que a gente examina? Geralmente, então, com a boca aberta, a gente afasta as bochechas, traciona bem, né, essa mucosa jugal, para poder avaliar a região de fundo de sulco bem e também como que está o aspecto dessa gengiva, tá? Muitas vezes a gente também pede para os pacientes aproximarem os dentes, traciona bem e já verifica se há algum desvio de normalidade importante ali.
A gente também normalmente costuma palpar, fazer uma palpação bidigital, fazendo toda a região de fundo de sulco aqui, fundo de sulco na maxila e na mandíbula, para eventuais aumentos de volumes ósseos serem detectados. Então, quando fecha a boca, a gente consegue também tracionar, ou às vezes coloca o afastador e consegue avaliar muito bem. E também fazendo essa palpação para eventuais aumentos de volumes. Então, existem situações que são desvios de normalidade, que é importante todos os dentistas conhecerem. Uma delas são os toros que antes a gente tinha visto o torus palatino, né, na região central de palato duro, e aqui o torus mandibular, que a gente vê normalmente são dois, ele é bilateral, tá? Podem ser alterações pequenas, como grandes como esse, ou até casos maiores. Aqui a gente vê essas manchas acastanhadas, enegrecidas, que são pigmentações raciais, pigmentações melânicas, também são desvios de normalidade. Por outro lado, a gengiva pode ser sede de outras patologias que não doença periodontal típica, que vocês vão aprender mais para frente aqui a fazer o exame periodontal. Aqui a gente faz um exame mais simples, né, da mucosa gengival, onde a gente já observa aqui a presença de lesões vascularizadas, aqui lesões avermelhadas, aqui outros quadros de aumentos de volumes gengivais e aqui também quadro de supuração. As gengivas aqui, elas são sedes, então, de inúmeros processos patológicos reacionais, então é bem comum a gente ver esses aumentos volumétricos importantes, tá? E que não tem um caráter de gengivite, periodontite tradicional. Essas são lesões reacionais que a gente vê no periodonto. Por vezes, claro que isso é mais raro, a gengiva é sítio de metástases. Quando nós temos metástases de outros tumores em boca, tanto essas lesões podem acontecer intraósseas, como muitos acontecem na região gengival. Por vezes também nós podemos ter tumores malignos extremamente agressivos, como linfomas, que a gente está vendo aqui. Então a gente tem esses aumentos importantes na região gengival. Eventualmente infiltração leucêmica. Então é só para dar exemplos, gente, de situações de patologias que acometem cada uma dessas regiões. O que a nossa aula quer trazer para vocês? É que a gente precisa realizar uma boa entrevista dialogada, um bom exame físico extrabucal, um bom exame físico intrabucal, porque só quem procura acha, pessoal. A gente tem que estar sempre procurando, sempre avaliando para poder diagnosticar precocemente as lesões de boca. Uma vez que a gente encontrou, que nós encontramos essas lesões, nós vamos descrever essas lesões, vamos formular hipóteses de diagnóstico. Vamos pensar se são necessários exames complementares e qual exame complementar vai nos auxiliar em estabelecer o diagnóstico definitivo. Enfim, a propedêutica clínica tem que e deve ser seguida sempre com muito cuidado. Então, fazendo novamente aqui uma revisão. Primeira etapa, um exame clínico bem feito. Segunda etapa, formulação de hipótese de diagnóstico. Terceira etapa, quais exames complementares são necessários e se são necessários. Quarta etapa, qual é o diagnóstico final. Quinta etapa, qual é a melhor conduta terapêutica para esse paciente. E depois, sexta etapa, é como eu vou reavaliar e vou manter, e vou estabelecer o prognóstico para esse paciente. Procura, você vai encontrar, tá? Tenham certeza que desvios de normalidade a gente vê com frequência e algumas lesões que vocês vão aprender conosco ao longo aí da faculdade, vocês vão ver que são mais comuns. Mas o que a gente quer é formar os cirurgiões dentistas de uma forma a identificar as lesões e mesmo que não chegue ao diagnóstico definitivo, que ele consiga identificar e quando ele julgar necessário, ele inclusive encaminha para o especialista. Registre tudo nos prontuários, na ficha clínica dos pacientes. Uma vez que você registre, todos os profissionais que vão atender esses pacientes, ou mesmo vocês, vão ter acesso a tudo que vocês pensaram e identificaram em momentos anteriores e o que vocês planejaram, certo? E para a gente finalizar, só lembrando, como eu já comentei com vocês, existem algumas alterações, desvios de normalidade. Tá? Elas não têm um caráter exatamente como uma doença, e sim variações da normalidade. Quais são esses? Grânulos de Fordyce, leucoedema, pigmentação racial, língua fissurada, língua geográfica, varicosidades e toros.
tá? Então, quando a gente faz o exame clínico, com frequência a gente encontra grânulos de Fordyce, leucoedema, aqui a pigmentação racial, claro que aqui também tem um quadro de hiperplasia gengival, língua fissurada, língua geográfica, torus palatino, torus mandibular, certo? Quanto mais vocês praticarem, melhor vocês vão se tornar. E isso vale para tudo, pessoal. Então, pratiquem o exame clínico minucioso desde o primeiro dia de clínica de vocês, tá? E o que vocês precisarem, com certeza, todos nós estaremos à disposição. Aqui está o meu e-mail, quem tiver dúvidas pode mandar as dúvidas para o meu e-mail ou pela sala de aula virtual, e a gente vai se encontrando aqui pela faculdade. Um abraço a todos e se cuidem.